Olá, queridos, bem-vindos de volta ao canal Pastora Cíntia Rony. Hoje o tema é muito atual, muito falado, que é a questão da ansiedade. É um tema bastante, vamos dizer assim, difundido, seja em artigos científicos, sejam em entrevistas normais, sejam de pessoas famosas falando a respeito do tema, vários profissionais de saúde muito equilibrados falando a respeito da questão ansiosa, do ser humano estar numa fase ansiosa. Aqui eu quero trazer apenas uma visão bíblica da ansiedade, de como ela surgiu no texto do Novo Testamento. Então, nós temos essa palavra, e eu trouxe ela no grego, vou mostrar para vocês no slide. E para ficar um vídeo bem curtinho, eu só trouxe um versículo, mas eu queria que você entendesse que essa palavra ansiedade, ela é dita de maneira oral por Jesus e escrita nos evangelhos de Mateus e de Lucas, quando Jesus fala: não andeis ansiosos, que vale a vossa vida. Então, nós temos muitos textos assim que são bastante contundentes, e a palavra é exatamente essa, ansiedade, e que nós temos uma vasta gama de interpretações e visões a respeito desse tema, por conta de alguns dizerem que até o mal do século, que muitos estão passando por esse problema da ansiedade. Não cabe aqui definir o tema psicologicamente nem medicamente, mas de maneira médica, eu quero dizer, mas de maneira assim, da palavra em grego, é aquela preocupação um pouco maior que se tem, ou bem maior, e é uma preocupação, às vezes, com coisas que ainda não aconteceram. É uma preocupação, um cuidado de si mesmo em relação a algo que não aconteceu e que pode vir a acontecer ou não, mas que nos causam inquietações, preocupações em excesso. Isso, obviamente, à luz da ciência, tem tratamentos, tem outras dicas também bastante legais a nível de saúde para recorrer. Aqui eu quero só falar do ponto de vista bíblico que nós temos. Então, quando Jesus começa a falar sobre esse tema, ele está, pasme você, no século I, e nós estamos aqui no século XXI, e nós temos esses séculos todos nos separando, e a palavra ansiedade já estava no texto bíblico. Eu acho isso de um valor absurdamente grande. Eu acho extraordinário, porque não só as pessoas da época já tinham a tendência de sofrer ansiedade, como Jesus, que nos conhece, deixou escrito algo para que a gente pudesse se precaver, para que a gente pudesse ver que a ansiedade não é uma coisa boa. Então, eu vou destacar aqui apenas um verso, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ansiedade, a Bíblia já falava sobre isso. Como gerenciar? Como a gente pode ver isso? Então, eu trouxe aqui para a gente Filipenses 4:6, que é um verso da carta de Paulo aos Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Você pode pensar que de repente essa ansiedade era uma ansiedade diferente. Não, era exatamente essa palavra no grego, merinnau, e essa palavra é exatamente a que nós temos hoje, ansiedade. Como Jesus falava para a gente não ser ansioso, aqui Paulo está reiterando essa fala: não andeis ansiosos. É uma questão de a gente analisar,
porque a ansiedade ela está em várias fases e de diversas maneiras ela aparece. E muitas das vezes exige-se sim um tratamento clínico, dependendo do caso, dependendo do que seja. É óbvio que aqui a gente não está tirando essa parte da medicina, que é muito importante, da psicologia e tal. Aqui eu quero dizer só essa ansiedade que é a natural, entre aspas, que pode ser diminuída ou então, vamos dizer assim, bem gerenciada através dessa chave que o apóstolo Paulo dá. Aí você pensa, mas Paulo tinha ansiedade? Olha as ansiedades de Paulo, as preocupações dele com pessoas, é muito nítido nos seus textos. Quem fala que Paulo é aquela pessoa só da ação, não conhece o apóstolo Paulo, um homem que mergulhava todos os seus sentimentos dentro do quesito evangelismo, apostolado, da fundação de igrejas, do cuidado de pessoas, e é muito fácil de verificar isso na sua fala na primeira carta aos Tessalonicenses, por exemplo. Então, Paulo tinha motivos de sobra para estar ansioso, ele tinha motivos de sobra para estar preocupado de uma maneira ansiosa. E ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí a chave que ele encontra, que com certeza foi a maneira dele gerenciar esse âmbito todo de preocupações e do seu ministério. Ele bota lá: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Aqui a chave do Novo Testamento, de Paulo, de biblicamente falando, para você gerenciar da melhor maneira possível a questão da ansiedade, entre aspas, normal. Seriam as petições a Deus, oração, súplica, com ações de graças. É interessante que a oração ela faz aquela explanação exterior diante de Deus que você tem de tudo que você tem dentro. Então você tem petições, você tem a oração intercessória, você tem o seu abrir de coração para Deus, esse relacionamento seu com Deus, para que tudo isso possa sair de uma maneira verbal e você colocar isso na oração. Só por esse fato de você estar verbalizando a Deus, já está vendo uma diminuição desses sentimentos ansiosos. E ele fala ainda da súplica. Isso não é só uma oração, uma súplica. Você está requerendo aquilo de Deus, suplicando aquilo que seja resolvido, que seja bem orientado por Deus a respeito de determinado problema, determinado rumo da sua vida, mas não para por aí. Ele fala sobre ações de graças. Ações de graças. Ou seja, nós temos esse gancho da ação de graças. Então, oração, súplica e ações de graça. Seja agradecido, porque muitas vezes nós esquecemos das coisas boas para focar só naquilo que nos preocupa. Mas se você tiver uma ação de graça até de maneira antecipada, pelo simples fato de Deus te ouvir ou me ouvir na oração, eu já tenho que ser grata, você já precisa ser grato. Então tenha essa ação de graças ao Senhor, dê graças, agradeça pelas coisas, agradeça por ele ouvir a sua oração, agradeça por ele entender a sua súplica. E isso vai fazer um efeito nesse gerenciamento dessa ansiedade. Mais uma vez, eu estou falando a visão bíblica, a visão que nós temos no Novo Testamento. Eu não estou falando de casos de ansiedades maiores, nem de ansiedades que são clinicamente tratadas. Eu estou falando aqui da ansiedade, eu boto entre aspas, porque não é para nós sermos ansiosos, mas aquela que está no limite de um gerenciamento espiritual. Então, nós temos aqui esse gancho, essa chave que nós temos bíblica
para lidar com a questão ansiosa, a questão da ansiedade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha e esteja atento ao seu período de oração. Quanto mais oração, isso falo por experiência própria, quanto mais oração, menos ansiedade nós vamos enfrentar. Não que ela não esteja lá, mas ela está gerenciada e guardada lá no local de oração para que Deus possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então compartilhe o vídeo, assina o canal, ativa as notificações e até a próxima, querendo Deus.